Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de apresentação de leituras do clube. Sim, o primeiro semestre praticamente já se acabou, nós estamos em junho de 2024, né? E já fizemos a nova seleção de livros para o Clube Doutores Leitores no segundo semestre de 2024. Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz com vocês no vídeo passado, tá? A gente vai retornar às origens do canal e eu vou falar aqui única e exclusivamente dos livros do Clube Doutores Leitores. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card, tem um vídeo que explica Comece por Aqui, que eu falo pra vocês sobre os livros que a gente lê, explico tudo direitinho, tá? Mas se você quiser também já entrar e assinar o clube para receber todo o conteúdo extra que eu sempre produzo sobre os livros que nós vamos ler, o link tá aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, se você ficou com dúvida, qualquer coisa, também tem aqui embaixo um link para você falar direto comigo no WhatsApp, que já facilita, e aí eu tiro suas dúvidas tranquilinho, tá bom? Então, vamos lá. Pega a vinheta e vamos papear sobre esses livros. Bom, antes de eu começar a falar dos livros em si, eu vou explicar para vocês como é feita a seleção dos livros que a gente lê com o Clube de Autores Leitores, tá? Bom, primeiramente eu abro um formulário para os assinantes do grupo com alguns pedidos de alguns livros específicos. Calhamaços, livros com menos de 200 páginas, livros com temática clássica, livros contemporâneos, e todos os assinantes do clube vão responder nesse formulário dando dicas dos livros, né? Falando os livros que eles querem ler durante o semestre com o Clube de Autores Leitores. Depois, né, eu deixei uns 20 dias essa lista aberta. Depois que eu encerrei essa lista, eu fui lá, pesquisei todos esses livros. Aí eu pesquiso se existe edição deles, a possibilidade da gente ler, o preço desses livros, quantas páginas eles têm, as temáticas mais próximas e mais parecidas, o ano que foi escrito. Pesquiso tudo sobre eles. E selecionei acho que 6 para cada mês e abri a votação para todo mundo que participa do Clube dos Doutores Leitores de forma gratuita e de forma paga. Aí foi uma votação geral. E dentro desses livros, os mais votados se tornaram as leituras principais do clube, tá? Então, a leitura principal do clube tem curadoria dos assinantes do clube e votação, tá? Do Clube Doutores Leitores em geral. Então, é única e exclusivamente de responsabilidade de vocês. Já a leitura extra é uma curadoria feita exclusivamente por mim. Sou eu que escolho os livros, eu que seleciono, para trazer para vocês também uma nova ótica, forçar vocês a pensarem e saírem da caixinha daqueles livros mais convencionais também, tá bom? Exceto, gente, o calhamaço que a gente vai ler como leitura extra, que também foi votação dos assinantes e do clube em geral, tá? Só o calhamaço que a gente vai ler em... não lembro os meses, vocês vão ver aqui pra frente, que também foi votação de todo mundo. Mas eu vou falando, à medida que for falando um pouquinho, né, passando superficial sobre cada livro, quem foi que votou e o que vocês podem esperar dessa leitura, tá? E vamos começar falando, então, sobre o mês de julho. No mês de julho do Clube Doutores Leitores, a temática principal vai ser livros góticos. E com a curadoria de vocês, assinantes e leitores do clube, nós vamos ler como leitura principal um super clássico da literatura inglesa, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, como vocês podem ver, ó, vai ser uma releitura para mim. E eu sou simplesmente fascinada com esse livro. Eu espero que vocês gostem dele tanto quanto eu gosto. Esse livro, publicado em 1847, vai trazer pra gente a história da Jane Eyre. É como se fosse uma biografia dessa personagem, que é uma garota órfã que vai enfrentar muitas adversidades ao longo da vida. Passando pela perda dos pais, a uma infância muito abusiva na casa da tia, há uma educação muito rigorosa numa escola interna para meninas pobres,
até que ela vai se tornar governante numa mansão, naquele estilo gótico mesmo, e vai se apaixonar pelo dono dessa mansão, tá? Não é spoiler, tá, gente? E esse livro aqui é simplesmente sensacional. Os temas principais que você pode esperar aqui durante a leitura são independência e moralidade. Afinal de contas, a Jane Eyre é uma personagem extremamente independente que tá tentando, ao mesmo tempo que busca essa independência, equilibrar seus princípios morais. Fala também sobre amor e sacrifício, na questão de todos os sacrifícios que o amor verdadeiro pode demandar. Aqui o romance vai focar muito nas desigualdades sociais e desigualdades de gênero da época vitoriana. Então é bem interessante, vocês vão gostar muito, tá? É um calhamacinho, tem, nessa minha edição da Zahra aqui, tem 533 páginas. Eu super recomendo essa edição da Zahra, ela é muito boa. Ela tem os textos de apoio muito interessante, a diagramação é muito boa, as páginas amarelinhas, mas tem outras editoras que trazem nesse livro também. Se vocês já tiverem em casa, leiam a edição que vocês têm, tá? Mas caso vocês queiram saber uma edição para adquirir, eu tenho outra aqui na minha estante também, de Jane Eyre, mas essa aqui, ó, é imbatível, tanto que eu vou reler nessa edição. O máximo que eu posso fazer é cortejar a outra edição, mas essa aqui eu não troco por nada, tá? E já a nossa leitura extra do mês de julho vai ser um livro escolhido por mim, de uma autora que tava faltando um livro dela no clube, tá? Eu fiquei em dúvida que tem alguns livros mais famosos dela, né, como A Assombração na Casa da Colina, mas como a leitura extra é para fazer vocês saírem dessa caixinha da zona de conforto, eu trouxe um livro muito bom dela, né, muito conhecido, porque eu também não li, eu vou ler junto com vocês, que vai trazer essa autora numa perspectiva um pouco diferente, que é o livro Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Tem uma edição lindona da Suma de Letras em capa dura, que é essa edição aqui, tanto faz, tá? A edição que vocês querem, mas como eu já tenho A Assombração na Casa da Colina numa edição da Alfaguara, e eu gosto muito das edições dessa editora, são excelentes, papel muito bom, a qualidade da diagramação e da tradução geralmente é muito boa. Eu optei por comprar essa edição da Alfaguara, tá? Que é brochura normal. Esse livro foi publicado em 1962 e também tem esse estilo gótico, porém ele puxa um pouco mais pro lado do suspense, tá? Enquanto na Jane Eyre a gente tem esse livro um pouco mais estilo autobiografia, com um tema mais de crítica social e de desenvolvimento dessa personagem. Aqui é um livro, um romance de formação. A gente tem o suspense, né? Aquele romance um pouco que vai trazer um pouco mais de entretenimento pra gente, vai trazer um pouco mais de leveza, com muitas aspas, né? Porque é um suspense de terror, né? Estilo terror mesmo, mas que vai ser interessante pra ler junto com vocês, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de Mary Cat, que vive junto com sua irmã Constance e seu tio em uma mansão isolada, depois que toda a sua família foi envenenada. Até que, do nada, vai chegar um primo nessa casa e esse primo vai trazer alguns segredos obscuros junto com ele, que é justamente o que mantém essa família um pouco reclusa e meio que protegida dos outros habitantes ali da ilha também, tá? Então, assim, é aquele romance gostosinho de entretenimento para contrabalancear com um livro como Jane Eyre, que vai trazer muita reflexão. Então, eu achei legal trazer uma leitura extra, importante, mas ainda assim, né, no mesmo estilo, gótico, da mesma época, mais ou menos, mas ainda assim que vai trazer bastante reflexão, mas vai trazer um suspense mais gostosinho. Os temas principais que vocês vão encontrar aqui vão ser isolamento e todos os efeitos que o isolamento pode causar na pessoa, como a paranoia, por exemplo. Vai falar sobre uma família disfuncional e todos os segredos que podem rondar ali a família e a tragédia, né, familiar que aconteceu aqui com a Mary Cat. E também aquela questão do medo, do desconhecido, da desconfiança, né? Porque aqui a gente vai ter todo o tempo esse medo, né? Essa tensão do que vai acontecer, do que tá escondido, do que pode acontecer se eu sair daqui, né? Então tem essa questão da paranoia o tempo inteiro e do medo de se eu fizer algo que pode acontecer. Então, assim, vocês vão gostar bastante, tá? Shirley Jackson é referenciada por vários
autores de livros de terror e de suspense. É a autora favorita do Stephen King, então é um clássico do terror e do suspense e a gente precisava também dar a oportunidade de ler, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre agosto. O mês de agosto vai ser o mês das distopias, mas a gente vai ler duas distopias completamente diferentes. A leitura principal escolhida por vocês foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E a leitura extra escolhida por mim foi Neuromancer, do William Gibson. Então, duas distopias, porém aqui a gente traz, como vocês gostam, né? Um pouco de crítica social, um pouco da crítica de gênero também, muita coisa pra gente pensar. E aqui a gente vai ter uma ficção científica. Então, muita coisa interessante aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O Conto da Aia é um livro canadense, publicado em 1985. Então, como vocês podem notar, é um livro contemporâneo. Também está dentro do gênero ficção científica, mas não é uma ficção científica tão propriamente dita como Neuromancer, que vai ser a nossa leitura extra, tá? Aqui a gente vai acompanhar um mundo distópico em uma sociedade teocrática e totalitária, conhecida como República de Gilead. Nessa república, as mulheres são privadas de todos os seus direitos. A gente vai acompanhar a história de Offred, acho que é assim que fala o nome dela, que vai ser a nossa personagem principal, que ela é uma aia. O que são aias? São mulheres destituídas, mais do que todas as outras, de todos os seus direitos e são usadas como objetos com a única e exclusiva competência de procriar. Mas não é procriar de qualquer um não, tá? Nem de quem elas queiram. É procriar dos líderes da sociedade da República de Gilead. Então aqui a gente vai acompanhar aquela, né? A história dela, a luta pela sobrevivência, a luta pela liberdade dentro dessa sociedade extremamente opressora. Muito interessante. Essa aqui também vai ser uma releitura pra mim, tá? Não fiz marcações na época, mas eu lembro que eu li e fiquei simplesmente apaixonada nesse livro. Tem várias anotaçõezinhas aqui que eu quero compartilhar com vocês também durante os livrocasts. Então, os assuntos principais desse livro vão ser a cultura opressora em cima dos corpos das mulheres, o impacto devastador de um regime totalitário nas liberdades individuais e também a luta interna de Offred, a resistência contra toda a opressão que ela passa e a esperança de que talvez ela consiga um futuro melhor para ela, né? Gente, sensacional, já tem série na Netflix, mas venham ler primeiro. Acho que não é na Netflix, não. Não lembro, tem série já, tá? A gente vai conversar mais sobre isso quando for falar especificamente desse livro, né? Eu já li tem tanto tempo que eu nem lembro de tantos detalhes, mas o que eu lembro é que é fascinante essa história, tá? E revoltante ao mesmo tempo. Já Neuromancer foi publicado praticamente no mesmo ano que o Conto da Aia, um ano antes, em 1984. E aqui a gente vai ter uma ficção científica também, mas naquele estilo cyberpunk, né? Menos distopia, mais cyberpunk. Aqui a gente tem uma distopia com ficção científica. E aqui a gente tem um cyberpunk com ficção científica, né? Eu acho que fica melhor essa diferenciação. Aqui a gente vai acompanhar a história de Casey, que é um ex-hacker contratado por um empresário misterioso para fazer um último trabalho aí nesse cyberuniverso. Esse empresário promete para o Casey que vai restituir a ele a possibilidade de acessar esse cyberespaço caso ele tenha sucesso nessa missão. Esse livro é considerado a obra precursora do movimento cyberpunk, que é um novo estilo literário que eu quero trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais, né, no mês de agosto, então teremos muita coisa para conversar sobre esse livro. Eu vou estudar bastante esse universo também para trazer muitas informações para você na época que a gente for ler. Então, assim, vai ser interessante. É uma nova leitura para mim também. Eu já tenho ele na minha estante aqui há muito tempo, mas esse aqui já é considerado um novo clássico da ficção científica, tá? É uma trilogia, na realidade, mas podem ser livros lidos como livros isolados. Então, a gente vai ler com o clube só o Neuromancer, tá? Então, duas distopias, por isso que o mês é distópico, tá? Esse aqui é uma distopia mais clássica, no estilo que a gente conhece, né? Com um pouquinho de ficção científica. E aqui é uma ficção científica, cyberpunk, mas também uma distopia, porque a história também se passa em um futuro apocalíptico, né? Onde todas as coisas mudaram, né? Fica esses dois aqui. Então agora a gente vai conversar sobre o mês de setembro.
Em setembro a gente vai mudar completamente o nosso foco, né? Setembro, os 2 livros que leremos foram curadoria dos assinantes e escolhidos por vocês na votação geral, tá? Não teve nenhuma curadoria minha nesse mês. E eu chamei setembro de o clássico dos clássicos, porque a gente vai iniciar a leitura de 2 clássicos, né? A gente vai ler junto Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu vou ler nessa edição que eu tenho aqui do Clube de Literatura Clássica, que vem junto Caeté, São Bernardo e Angústia também, além de Vidas Secas, tá? Mas vocês podem comprar as edições que estão à venda. É um livro nacional, então não se preocupem com tradução nem nada, tá? Então qualquer edição que vocês encontrarem vai ter o mesmo livro. Espero, né? Que é o que faz mais sentido. O que vai mudar ali são textos de apoio, capa, essas coisas não fazem tanta diferença. É questão de gosto, tá? Vidas Secas foi publicado em 1938 e é um romance do estilo realista, tá? Então esperem muita descrição, esperem um livro de não tão simples leitura, porém é um livro super fininho, tem 190 páginas, é muito pequeno. A leitura até vai ser rápida, porém talvez não seja tão tranquilo, tá? A gente vai acompanhar em Vidas Secas a história de uma família retirante saindo do Nordeste brasileiro, enfrentando a seca, né? Como vocês já viram pelo título, Vidas Secas do livro, e a pobreza, né? Então eles estão saindo dali em busca de uma alternativa de viver melhor. A narrativa é muito minimalista, os personagens são muito emblemáticos, né? E é um grande clássico da nossa literatura nacional, então a gente não podia deixar de ler. A gente vai ver bastante da luta diária, da dureza da vida no sertão, muita crítica às desigualdades sociais, à opressão das camadas mais pobres da população e o impacto bruto da seca e do clima do Nordeste na vida de tantas pessoas, né? É um super clássico. Nunca li nada do Graciliano Ramos, podem me atirar pedras, porque eu já devia ter lido alguma coisa dele. Vai ser meu primeiro e eu estou animada, tá? Também teremos muito debate. E a gente vai iniciar, como leitura extra, a leitura de um super clássico da literatura mundial. Mas por que a gente vai só começar? Porque a gente vai ler 50% desse livro em setembro, e os outros 50% em outubro, tá? E eu tô falando de O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que ganhou, por incrível que pareça, na votação de Charles Dickens, que era o livro que eu queria ler, né? O David Copperfield ganhou e nós leremos O Nome da Rosa. Estou com medo? Estou. Apavorada? Estou. Terei que estudar pra caramba? Terei, porque este livro não é fácil. Mas não é porque não é fácil que não é bom, né? Porque depois que a gente passa pelas camadas iniciais desse livro, as marretadas, a gente consegue aproveitar tudo que ele tem para oferecer pra gente. O Nome da Rosa foi publicado em 1980 por Umberto Eco. Ele é um italiano. E, gente, já tem filme desse livro. Esse livro dispensa apresentações, né? Mas vou apresentar para vocês assim mesmo. Aqui a gente tem um romance histórico com grandes pitadas de mistério. Devia ser um livro fácil de ler, mas não é, né? Porque aqui a gente vai ter um livro que se passa todo em uma abadia. E o autor vai falar pra gente que é imprescindível a gente conhecer essa abadia antes de iniciar essa leitura. Então é um livro extremamente descritivo, mas que vale a pena a leitura. Toda a história vai se passar em um mosteiro beneditino da Itália do século XV. E a gente vai acompanhar um frade franciscano que se chama William de Bakersfield e o aprendiz dele, enquanto eles estão investigando uma série de assassinatos que aconteceu ali nesse monastério. Só que essa é a ideia inicial, tá, gente? A gente vai ter vários assuntos, várias questões teológicas, várias questões sociais, várias questões filosóficas e a busca pela verdade como temas principais desse livro. A gente vai discutir muito ali sobre a tensão entre a fé e a razão, que vai ser a temática principal da história. Vai falar muito sobre a Inquisição, sobre heresias, sobre toda a opressão e perseguição que aconteceram com o povo na época da Inquisição, né? Durante a Idade Média. E se preparem, tá? É muita intertextualidade, muitos símbolos. Nessa edição aqui, se você estiver lendo, tenha muita sorte, porque a gente vai precisar traduzir muita coisa do latim para a gente conseguir entender o que o livro está falando, tá? Se vocês tiverem condição de comprar essa edição aqui de capa dura,
que vende na Amazon, eu acho, eu não sei mais. Antigamente ela era exclusiva da Amazon. Eu não sei se é mais, tá? Dei uma conferida. É bem melhor, porque aqui você já tem a tradução das palavras em latim. Essa aqui não, então eu vou ter que ralar para ler isso aqui junto com vocês, tá? Então a gente vai ler metade desse livro, 50% dele, em setembro e o outro 50% em outubro. Então, já que a gente já tá no embalo, vamos falar agora de outubro. Como a gente já tá lendo O Nome da Rosa, que é a nossa leitura extra, né, que a gente vai finalizar em outubro, que é um livro italiano, e o livro que ganhou a nossa votação dos assinantes, que esse é um mês que eu também não pus o bedelho, vocês escolheram todos os livros, também foi um livro italiano. Esse mês nós vamos falar sobre livros italianos, vamos dizer assim. E a leitura principal do clube vai ser Um Amor Incômodo, da Elena Ferrante. A gente já leu como desafio um tempo atrás A Filha Perdida da Elena Ferrante e todo mundo adorou. Então, quando Um Amor Incômodo ganhou, eu fiquei bastante interessada também de conhecer um pouco mais da história, mais um pouco da escrita da autora, né? Esse livro foi publicado em 1992 e vai trazer aqui um romance psicológico. A gente vai acompanhar aqui a história de Délia, que está retornando a Nápoles depois da morte misteriosa da sua mãe. Ela vai começar a investigar o que aconteceu com a própria mãe, vai acabar descobrindo um pouco do passado da mãe dela que ela não sabia. E vai ter que lidar com algumas emoções mais complicadas e algumas coisas que fizeram alguns traumas da infância dela, né? Eu vou ler pra vocês o trechinho que tá aqui atrás desse livro. Fala assim: eu não quis ou não consegui enraizar ninguém em mim. Mais algum tempo e perderei até a possibilidade de ter filhos. Nenhum ser humano jamais se desligaria de mim com a mesma angústia com que me desliguei da minha mãe, apenas porque nunca consegui me apegar a ela definitivamente. Não haveria nenhum mais ou nenhum menos entre mim e o outro ser feito de mim. Eu permaneceria sendo eu até o final. Infeliz, insatisfeita com aquilo que arrastara furtivamente para fora do corpo de Amália. Amália é a mãe dela, então dá pra ver que ela tem problemas com a mãe e vai ter que lidar agora com essa morte misteriosa da mãe dela, né? Então, assim, pra equilibrar com O Nome da Rosa, depois de ter lido Vidas Secas no mês anterior, junto com O Nome da Rosa, Um Amor Incômodo, um livro curtinho, tem 173 páginas, vai dar uma aliviada na leitura que a gente vai estar fazendo aqui de O Nome da Rosa, tá? Porque agora nós vamos falar sobre os livros de novembro. E novembro não que dá pra facilitar para ninguém, né? Porque novembro a gente vai ler Realismo Fantástico. Realismo Fantástico também é conhecido como Realismo Mágico. E os dois livros do mês, a curadoria principal, feita por vocês, e a curadoria extra, feita por mim, também vai ser dentro dessa temática. Então a gente vai ler 100 Anos de Solidão, como nossa leitura principal, e Pedro Páramo, como nossa leitura extra, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a leitura principal. Como esse aqui não é um livro pequeno, de mais de 300, mais de 400 páginas aqui nessa edição que eu tenho, a gente não vai ter desafio no mês de novembro, tá? Porque a gente vai precisar dedicar mais a 100 Anos de Solidão pra gente conseguir entender todas as camadas e todas as nuances que esse livro traz. Esse livro foi publicado em 1967 e traz a saga da família Buendia na cidade fictícia de Macondo através de várias gerações. O autor vai trazer pra gente um mundo onde o real e o mágico se misturam, né? E ele vai trazer temas como amor, luto, solidão, guerra e a inevitabilidade do destino. Sim, estou muito animada. Gente, eu não sei absolutamente nada de 100 Anos de Solidão. E o mais legal é que vai sair uma série na Netflix agora. Eu acho que é da Netflix, eu nunca sei de onde é a série, né? Mas tá todo mundo animado para ler antes de que essa série saia, né? Não sei se vai ser antes ou depois, acabou caindo aqui no mês de novembro, mas leremos juntos esse livraço, esse super clássico da literatura colombiana, desse autor incrível que ganha vários corações, que é o Gabriel Garcia Marques. Os temas principais desse livro vão ser ciclos familiares, aquela repetição de acontecimentos entre gerações diferentes, né? Repetição aí de destinos trágicos e às vezes destinos gloriosos de algumas pessoas, independente da geração que ela esteja. A transformação que o autor consegue fazer, né, de elementos do cotidiano, trazendo um pouquinho dessa mágica para isso.
E como a gente vai acompanhar essa família por várias gerações, a gente também vai ter aqui uma reflexão sobre as transformações que aconteceram na América Latina durante esse período. Vamos falar bastante aqui de transformações sociais, tá? É um livro que vai demandar muita atenção e muito carinho na leitura, por isso que a gente não vai ter desafio, a gente vai passar o mês inteiro afogado em 100 anos de solidão no realismo mágico. E para tornar essa experiência um pouco mais completa, a nossa leitura extra, então, vai ser Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Juan Rulfo, acho que é isso. Esse livro foi publicado em 1955 e esse aqui é um autor mexicano. Para vocês entenderem como esses livros se ligam, olha aqui, vai ter uma frase do Gabo na frente desse livro que vai falar assim: a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, um caminho que buscava para continuar meus livros. Então, Juan Rulfo foi quem inspirou Gabriel Garcia Marques, e por isso que a gente vai ler Pedro Páramo junto com a leitura de Gabriel Garcia, de 100 Anos de Solidão, para a gente conseguir compreender um pouco mais esse universo do realismo mágico que é tão característico da América Latina, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de Juan Preciado, que vai prometer para sua mãe, que tá moribunda já, quase falecendo, que vai encontrar o seu pai, Pedro Páramo, e para isso ele vai acabar indo para a cidade de Comala. Quando ele chegar lá, ele vai encontrar meio que uma cidade de fantasma, diferente de tudo que ele já tinha visto, e também acaba que vai ter que se reconectar com os fantasmas do passado, tá? Então, como esse é um livro mexicano e vocês veem várias caveiras e faz parte da cultura mexicana também falar muito de morte, a gente vai ter aqui então a exploração da morte e da memória dentro de um vilarejo assombrado lá no México. Também vamos ter, como no livro anterior, Os 100 Anos de Solidão, essa mistura de sobrenatural com a realidade, que é muito característico do realismo mágico da América Latina, como eu já falei. E também vamos ter aqui bastante de crítica social, crítica a esse poder bastante opressivo da sociedade, principalmente quando a gente fala de Pedro Páramo, tá? Então é um livro super curtinho, tem 175 páginas, e é um autor que inspirou Gabo, um grande gênio da literatura da América Latina, né? Então merece ser lido junto com o autor no nosso mês de novembro. E para finalizar, gente, em dezembro, eu pedi para vocês indicarem livros com menos de 200 páginas, porque é um mês que relativamente fica mais curto por causa de Natal, Ano Novo, né? E aí eu abri a votação, vocês me indicaram vários livros com menos de 200 páginas e eu abri a votação entre esses livros. E mais uma vez, é o terceiro livro italiano desse semestre, né? Ganhou um livro italiano. E o mês de novembro ficou com o tema espera versus expectativa, né? Da gente diferenciar o que é espera do que é expectativa, do que é uma espera com ansiedade, de uma espera que talvez leve a frustração, de expectativas que a gente já sabe que não vão ser cumpridas, né? Então, os livros do mês de dezembro vão ser O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que foi uma curadoria de vocês, é um livro que eu já li também, não foi dos meus favoritos, acho muito parado, mas não vou dizer que não traga reflexões, traz sim. E como a gente está no Natal, a gente vai ler O Quebra-Nozes, do autor E.T.A. Hoffmann, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre cada um deles. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, é um romance existencialista. Não sei se vocês já ouviram essa classificação antes, por isso que eu falo pra vocês que é um livro um pouco parado. Porque sim, não acontece nada nesse livro. A gente fica na expectativa que algo aconteça o livro inteiro. Mas nem por isso deixa de ser um livro interessante de se ler, tanto que ele ficou gravado na minha memória, mesmo até hoje eu tendo achado que ele não é tão bom assim, tá? Mas ele é o favorito de muitas blogueiras, de muitos youtubers e de muitos autores. Eu recebi ele, inclusive, na tag curadoria, porque ele foi um livro indicado por um autor muito importante. Aqui a gente vai acompanhar a história de Giovanni Drogo, que é um tenente que vai ser enviado para uma fortaleza que fica isolada ali, meio que nas bordas de um deserto. Lá ele vai ficar aguardando uma invasão que pode ser que aconteça, mas é mais provável que não. Então ele vai viver essa eterna espera, e é um livro que vai relacionar muito expectativa, vai falar muito sobre o sentido da existência. É assim, é um livro bem interessante, vai fazer vocês pensarem bastante, e é um livro ideal pra gente ler em dezembro, né? Então a gente vai falar bastante sobre esperança e desespero, uma espera interminável, talvez por algo que nunca aconteça. Vamos falar também bastante sobre busca de um propósito, busca de um significado pra vida, a busca por uma existência mais significativa.
E vamos falar também sobre o impacto da solidão e do isolamento na vida, né, do ser humano. E a gente já tem outros livros aqui que vão falar sobre isso também, né? Então vai ser bem interessante. Vamos falar bastante sobre o tema solidão esse semestre. E para finalizar o ano, a gente vai ler junto essa fofurinha que é o Quebra-Nozes. Eu comprei essa edição do Dark Side, mas eu não aconselho vocês comprarem essa, tá? Tem uma edição lindona da Zahar que eu vou deixar aqui. E as duas entraram em promoção. E eu decidi que queria essa. Me deem tapas na cara, porque essa edição... Eu sempre falo, se tiverem que escolher entre a Zahar e outra editora, escolham a Zahar. É bonita e boa. Essa aqui é só bonita. É ruim de abrir, ela é pequena, tá vendo? Olha o tamanho da minha mão. Ela é menor que um tamanho normal, mas ela também é maior que um livro normal. Olha aqui, livro. Tão sacando? E olha aqui. Pois é. Não gostei. Ela é ilustrada, bonitinha, mas eu também não gostei muito das ilustrações. É esse estilo assim, ó. Tá, mas vamos falar do livro. Não vamos falar das edições, não, tá? Mas se você puder, compra essa edição da Zahar aqui. Essa aqui, que é linda, que eu não sei porque que eu não comprei. Bom, aqui esse livro é uma fantasia, um conto de fadas, publicado em 1816 na Alemanha. E quem nunca ouviu falar ou quem nunca assistiu nenhum desenho que tenha referência ao Quebra-Nozes não tá vivendo no mesmo mundo que eu. Aqui a gente vai acompanhar a história de Clara, que é uma garotinha que recebe um quebra-nozes de presente de Natal. Só que durante a noite, esse quebra-nozes ganha vida e vai levar esta garotinha para um mundo mágico, onde eles vão enfrentar ali o Rei dos Ratos e algumas coisas assim, tá? Então, uma história de aventura que tem tudo a ver com o Natal, por isso que vai ser a nossa última leitura do clube do segundo semestre, tá? Bom, vocês devem ter notado que eu falei apenas nesse vídeo sobre a leitura principal e a leitura extra. Vocês devem estar se perguntando, cadê o Clube do King? Cadê os desafios? Como eu falei com vocês, esse semestre a gente ia fazer diferente, tá? Eu vou separar os vídeos. Esses vídeos aqui são exclusivos do Clube Doutores Leitores, onde vocês podem participar de forma gratuita ou assinando. De forma gratuita, vocês podem participar do grupo e dos encontros, e assinando você recebe conteúdos extras sobre esses livros na plataforma da Eduz, tá? Esses são os livros que são do clube e são os livros que têm conteúdo extra. Os outros 2 livros que a gente lê por mês, que é o Clube do King, que é um clube totalmente gratuito, eu vou liberar depois esses livros, e também o clube... E também os desafios Doutora Leitora vão ser todos lá pelo Instagram, não vai ter nada aqui relacionado no YouTube, no máximo os vídeos depois com a minha opinião, mas é só para vocês saberem que calma lá, esse aqui são só os vídeos do clube, são só os livros do Clube Doutores Leitores, já dá para você se organizar aqui para você ler junto com a gente. É isso, gente, encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!